Imagina a cena. Chega um paciente com 80% do seu corpo queimado. O médico não chegou e todo mundo olha para você. E aqui existe um erro que a maioria dos enfermeiros comete, e esse erro pode custar a vida do paciente. Não é somente calcular a área queimada, não é somente esquecer-se da fórmula de Parkland, mas é olhar para a coisa certa na hora certa. E muitas vezes isso não é passado pelas faculdades. Então hoje eu vou falar sobre o raciocínio que o enfermeiro tem que ter diante de um paciente grande queimado. Se você perguntar para qualquer enfermeiro sobre o que ele lembra de queimaduras, provavelmente ele vai falar sobre a regra dos 9 ou também falará sobre a fórmula de Parkland. E isso realmente é importante. Mas o problema é que quando chega um paciente ali grande queimado, a queimadura chama tanta atenção que ela sequestra a mente, o raciocínio dos enfermeiros. E às vezes as bolhas, a pele queimada, aquilo tudo é tão chamativo que a pessoa esquece de olhar para aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai matar aquele paciente, que não é apenas o tecido queimado, mas é o que está relacionado a isso. E a primeira preocupação sempre será as vias aéreas. E aqui é onde corre o maior perigo. Muitas vezes, ao falar com o paciente, alguns enfermeiros imaginam que por ele estar falando, por ele estar fazendo perguntas, conversando, as vias aéreas dele estão ok. Mas esse é o pior perigo. Então imagina, se aquela queimadura ocorreu em um ambiente fechado, se queimou o rosto, face, pescoço, se ele inalou muita fumaça, pode ocorrer um edema progressivo. E isso é o perigo maior, porque vai acontecendo ali e muitas vezes não é notado. E quando quando o paciente já está mais grave, é onde é pior o momento para ser intubado. Então, observe sempre se o paciente ele queimou face, se ele está com voz rouca, se está tendo estridor, porque isso pode ser um sinal de que ele vai evoluir com edema e isso vai causar uma insuficiência respiratória grave. Então, para isso, tem o olhar nas vias aéreas muito rápido. Mas, curiosamente, esse não é nem o erro mais frequente. O erro maior que costuma acontecer ali diante da prática é a reposição volêmica. E todo mundo conhece a fórmula de Parkland. 4 ml vezes o peso vezes a área queimada nas primeiras 8 horas. Perfeito, está correto. Mas o que a gente tem que se lembrar também é que as primeiras 8 horas não começam no momento que o paciente chegou à unidade, mas no momento que ocorreu aquela queimadura. Então muitas vezes você já atende um paciente que chegou fora de janela. Essa janela não existe mais. E outra coisa, antigamente pensavam que o erro era a falta do volume. Mas hoje a gente já sabe que com as pesquisas também o excesso de volume é algo que pode ser prejudicial para aquele paciente, pois pode causar uma síndrome compartimental, um edema de pulmão, e isso também é de certa forma ruim. Então tudo isso tem que ser observado para fazer o cálculo e reavaliar aquele paciente se ele vai necessitar daquele volume, daquela reposição. Então, principalmente olharmos para a diurese daquele paciente. E agora, o principal erro que a maioria se esquece e que é algo que não está nos protocolos, é algo que também nem sempre é muito falado, que é a avaliação de possível trauma. Muitas vezes ali diante de uma queimadura, o nosso cérebro ele se concentra muito naquela lesão. E muitas vezes a gente se esquece de um raciocínio simples, que pode ter ocorrido um pneumotórax, um trauma abdominal, e por isso que muitas vezes a gente não pode perder uma avaliação mais aprofundada por não se concentrar-se nesse detalhe. Então, para resolver essa questão, sempre faça o XABCDE do trauma. Isso é uma prática que a gente não pode perder.
diante de uma queimadura, diante desse paciente grave, porque você pode estar se esquecendo de algo que também é imprescindível para aquele paciente, que vai causar uma piora no seu estado geral. Então é isso, gente. Esses são os 3 piores erros que o enfermeiro pode cometer diante de um paciente queimado, que é as vias aéreas, a reposição volêmica e se esquecer do XABCD do trauma. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas e também ampliar, compartilhar nosso conhecimento para outros que a gente considera tão importante. E comenta também aqui qual pode ser o título do próximo vídeo. E eu creio que a gente estará trazendo um conteúdo com excelência para você que está aqui acompanhando esse canal. Obrigado por ter ficado até o final e não se esquece, se inscreve aqui, viu?